Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Cara, hoje a gente tem que falar de um assunto sério, que é a demissão do diretor jurídico do Corinthians, do Pantaleão. Demissão não, ele pediu pra sair do clube. Cara, tem alguma coisa estranha acontecendo nessa gestão do Augusto Melo, porque o que tem de ex-diretores pedindo as contas não tá escrito no jornal. Então assim, a gente não sabe nem o que aconteceu. Eu só sei que o Pantaleão ele justificou como inviável continuar no Corinthians porque ele tava tendo atritos ali dentro. Fica aqui no vídeo aqui que eu vou mostrar um pouquinho pra vocês o que tá acontecendo. Antes de começar o vídeo, eu peço pra você deixar aquele like lá, pra fortalecer o nosso canal. E também falar que assim, o Pantaleão deu uma entrevista pra Rádio Crack Neto, falando sobre a CBF, falando sobre essas questões das datas da Copa do Brasil. Todo mundo adorou, principalmente a entrevista que ele deu. E aí chega na segunda-feira e pede demissão. Cara, é muito estranho o que tá acontecendo lá no Corinthians. A gente nunca sabe quem tá certo e quem tá errado. Isso é complicado. Eu vou colocar a entrevista aqui do Pantaleão, que ele deu ontem na Rádio Crack Neto. Depois eu vou colocar a entrevista do Augusto Melo que deu pra Band. E aí, meu, a gente não sabe muito bem quem acreditar, o que tá acontecendo. Porque quando a gente acha que as pessoas estão indo muito bem no Corinthians, acontece isso. Veja, o Corinthians, acima de tudo, ele tem embasamento, especialmente no próprio regulamento da competição. O regulamento não permite esse tipo de alteração na forma como foi desenvolvido. Existem critérios específicos que foram absolutamente ignorados pela própria CBF. Quer dizer, ela própria cria o regulamento e ela própria descumpre o regulamento. O Corinthians, é importante que deixe claro, não procura se beneficiar com absolutamente nada. O Corinthians quer simplesmente que as datas, as regras que foram estabelecidas antes sejam de fato cumpridas, assim como o Corinthians fez, inclusive, quando por uma questão de pouquíssimo tempo não conseguiu incluir o Memphis Depay nessa mesma competição, que agora a CBF abre essa janela para que de repente nós tenhamos aí algum tipo de benefício a outras equipes. Isso, sem dúvida alguma, não será tolerado pelo Corinthians. O Corinthians vai buscar isso onde tiver que buscar, seja nas esferas administrativas. Se tiver que judicializar essa questão, o Corinthians vai judicializar, porque é um desrespeito ao maior clube do Brasil, e isso nós não vamos admitir em hipótese alguma. Está sendo preparado todo um arcabouço de providências, já estão todas em andamento. Já temos inclusive um ofício que será encaminhado amanhã cedo para a presidência da CBF, que será assinado por mim e pelo presidente Augusto Melo. Essa minuta já está pronta, além de outras providências que também, caso sejam necessárias, nós adotaremos na sequência. Fica aqui na verdade uma esperança, um sinal de alento para que a CBF ainda consiga reverter a decisão antes de todos os problemas que vão ser gerados por conta disso. Preferimos acreditar que pode ter acontecido ali algum tipo de problema de comunicação, não se perceberam de determinadas situações, porque isso abalaria muito a credibilidade da própria competição, e eu acho que isso não tem qualquer fundamento, ainda mais numa reta final como nós estamos. E um outro ponto que é muito importante, e que o Corinthians também vai fazer, é lutar pelos seus torcedores, porque muitos já tinham uma logística programada de viagem, muitos já tinham comprado passagem, já tinham feito reservas de hotéis, e não se pode, a revelia do que o regulamento estabelece, simplesmente causar um prejuízo total, não só ao clube, à parte profissional, à parte esportiva, mas também às suas dezenas de milhões de torcedores pelo Brasil. Veja, é um prazer falar com você. Independentemente da existência de prazo regulamentar ou não, o Corinthians vai tomar providência imediatamente, porque isso precisa ser corrigido de forma imediata. Jamais aguardaríamos, por exemplo, o deslinde de um eventual prazo para adotar isso. Isso tem que ser tomado no primeiro minuto do dia útil subsequente à decisão, que será amanhã, segunda-feira, e isso será tomado em todas as frentes. Então, a CBF entrou em contato com o presidente Augusto Melo e, na verdade, dizendo que entenderam que, pela questão realmente da logística das datas e tudo mais, eles entendiam que era perfeitamente possível acatar aí o pleito feito pelo Flamengo e, consequentemente, alterar essas datas. Então, por conta disso, a fundamentação foi essa, foi, na verdade, nada mais, nada menos do que o atendimento ao pedido que foi... Prazer falar com você. Realmente essa pergunta é muito interessante.
interessante. Por quê? Porque, na verdade, o regulamento é muito claro. Se você pegar o artigo 11 do regulamento, ele deixa ali especificamente indicado que só nessas 3 situações é que pode se cogitar a alteração de data. No caso específico do jogo que se pretendeu a alteração, o Flamengo não é o mandante. O Flamengo na verdade, é o visitante. O mandante é o Corinthians. E o Corinthians em nenhum momento anuiu com essa possibilidade de mudança de data, até por conta dos outros compromissos. É um clube que está, ao mesmo tempo, em 3 competições de data prejudica muito a logística do clube, a reposição de atletas. Isso, sem dúvida alguma, impacta e no próprio planejamento do futebol. Até onde eu sei, não houve pedido, não houve iniciativa de nenhuma das partes que teriam legitimidade para poder fazer essa solicitação à CBF. Então, a partir do momento em que a CBF recebe essa solicitação de nenhum desses 3 entes, ele analisa e, claro, a partir do momento em que toma uma decisão, simplesmente comunica o clube, que no caso o Corinthians, o mandante, dessa mudança de data, mas o Corinthians, repito, não vai aceitar dessa forma, porque isso não tem amparo regulamentar, isso não tem amparo legal, e a CBF ela não pode rasgar o próprio regulamento, porque se ela faz isso, ela jamais poderá exigir que os outros cumpram as regras que ela própria estabelece. Se ela própria não valoriza aquilo que ela definiu, é impossível exigir que outros o façam. Fica agora com a entrevista do Augusto Melo, falando sobre essas questões aí da Copa do Brasil e também do Brasileirão. Neto, essa é a coisa mais absurda que eu já vi na minha vida. Existe uma regra, existe um regulamento, e eles estão simplesmente rasgando o regulamento deles. Eu tinha vários compromissos, cancelei meus compromissos, peguei um avião, fui até o sorteio da CBF, no qual foi definido mando de campo e datas. Dali a gente já se programou em todos os sentidos, porque nós estamos em 3 competições. Existe uma logística em tudo isso, e o Corinthians se programou dentro disso. Quando surgiu alguns comentários na internet, pessoalmente nós notificamos a CBF, liguei para o Edinaldo falou que estava numa reunião importante, que assim que acabasse a reunião ele me ligaria. Isso faz 3 dias, até agora não me ligou, eu tenho aqui prints, tenho tudo. E ontem ficamos sabendo às 19h30 já a nova data, que é um absurdo. Primeiro, o mando de jogo é nosso, teria que ter alguém que tivesse que comentar alguma coisa, seríamos nós, não eles. E outra, qual era o mínimo que eles tinham que fazer? Chamasse os 4 clubes pelo menos, desse uma diretriz para nós, e aí ali a gente achar uma solução para todos. E não é o fato dos jogadores ser convocados, porque nós também temos 4 jogadores pré-convocados. Não é questão disso, é questão de uma logística. Eu estou recebendo muitas ligações, enfim, porque muitas pessoas já fizeram uma logística em termos de pacote, em termos de hotel, todas essas coisas, e vai simplesmente jogar na lata do lixo isso. Quer dizer, isso é um prejuízo enorme para o Corinthians, isso é um prejuízo enorme para o meu torcedor, e eu acho que a gente merece respeito. O Corinthians, pelo tamanho da instituição, ele merece o mínimo de respeito dessa direção da CBF. Até hoje eu nunca critiquei, eu sempre peguei um avião e fui lá pessoalmente. Infelizmente, não tiveram esse respeito conosco. Então eu acho que agora eles têm que começar a melhorar em todo sentido, porque eles estão manchando a Copa do Brasil e agora manchando o Campeonato Brasileiro também com essas arbitragens que estão péssimas, todo mundo já sabe disso, que eu fui lá no dia reclamar também, fui conversar com o CNM, a gente não sabe o que está acontecendo. O Corinthians já vem tendo problema com a arbitragem já há 6, 7 jogos, e o que está acontecendo aqui é um absurdo, Neto, não pode acontecer isso. Vamos lá, eu quero... Você vai tentar. O presidente disse que o diretor de competições está em Recife, se eu não me engano, em Pernambuco, e que amanhã ele vai nos ligar, sendo que na sexta-feira nós ligamos para ele o dia inteiro, ele não nos atendeu, e até um certo horário ele simplesmente desligou o telefone. Olha só a falta de respeito conosco. Então agora diz o presidente da CBF, hoje troquei 2 mensagens com ele, diz que amanhã ele vai nos ligar. E nós queremos entender essa situação, e não é só nós que estamos sendo prejudicados, o Vasco da Gama também. Então nós queremos entender, eles deveriam ter feito isso conosco bem antes deles soltarem a tabela, bem antes. Eles já tinham uma data FIFA, eles já sabiam desses jogos, eles saberiam já que quais jogadores podem ser convocados, tanto Flamengo quanto Corinthians. Nós também temos 4 jogadores pré-convocados e não estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados com o andamento do campeonato, nós estamos preocupados com a nossa logística, nós estamos em 3 competições. E agora, como é que fica? Quem vai se responsabilizar por isso? E outra, eles estão prejudicando nós mais de 3 vezes nisso. Eu queria que eles explicassem para nós por que transferir de quarta para domingo e o jogo de domingo para quinta-feira. Qual a diferença nisso tudo? Ele está nos prejudicando 2, 3 vezes nesse sentido. Então é isso que a gente não aceita. Eu acho que eles têm que rever isso, não vai parar por aqui. Eu espero que ele
ele entenda o que está acontecendo. A gente já está vendo a parte jurídica também em todo sentido. O Corinthians não vai aceitar isso. O Corinthians é o time do povo. O Corinthians Augusto é o time da alegria. E nós não vamos aceitar esse tipo de coisa. E o Pedrinho ainda disse que eles foram avisados. Nós não. Nós notificamos eles antes da gente ser avisado. E até hoje eles não deram satisfação pra gente e simplesmente em pleno sábado, às 21h30, eles soltam uma notícia dessa que o jogo já estava marcado. Então, você vê os absurdos. Falta de profissionalismo. Boa noite, Marília. Tudo bem? Exatamente. Se eles têm problema com jogadores para jogar conosco na quarta-feira, por que eles querem jogar contra o Fluminense na quarta-feira? Por que então antecipou também o jogo do brasileiro? É um absurdo, né? Se eles não podem jogar a Copa do Brasil na quarta, por que eles podem jogar o Campeonato Brasileiro na quarta? Então, tá uma inversão de valores aí tremenda, é um absurdo o que estão fazendo. A gente está estudando a melhor forma entre a diretoria. O que a gente deixa claro é o seguinte, não vai ficar assim, pode ter certeza disso, e não para por aí. E esse é mais um vídeo do Corintiano Informa. Eu peço para vocês se inscreverem em nosso canal, deixar aquele like e não esquece de colocar nos comentários aqui o que você está achando dessa gestão do Augusto Melo, principalmente com esse enxurrada assim de demissões de pessoas saindo do clube do nada assim. Esse Pantaleão, esse diretor jurídico do Corinthians estava indo super bem, todo mundo elogiando. Do nada o cara sai dessa forma. Então coloque nos comentários aqui, eu quero ver a sua participação. Muito obrigado por tudo, fica com Deus. Valeu!